Olá, meus amores, bom dia, bem-vindos a mais uma aula hoje, língua portuguesa. E nós vamos começar fazendo a correção da atividade na ponta da língua, relacionada ao gênero textual, resenha crítica que a gente estudou na aula anterior. Então, diz o seguinte: ao estudar os textos 1 e 2, você pôde chegar a algumas conclusões sobre o gênero textual, resenha crítica. Agora é hora de checar os seus conhecimentos. Número 1. Um texto de resenha crítica tem como objetivo apresentar um produto, um serviço, emitir uma opinião a seu respeito, ou seja, fazer uma crítica, recomendá-lo ou não ao leitor da resenha. Contar uma história ao leitor ou apresentar descobertas científicas ao leitor. Então, nesse caso, seria a alternativa 1, né? A primeira, que é apresentar um produto, um serviço, emitir uma opinião a seu respeito, ou seja, fazer uma crítica. O próprio nome já diz, resenha crítica, né? Recomendá-lo ou não ao leitor. Então, de acordo com a sua experiência, você pode recomendar ou não a outras pessoas, né? 2. Para escrever uma resenha crítica, precisamos conhecer muito bem aquilo sobre o qual vamos escrever. Não precisamos conhecer muito bem aquilo sobre o qual vamos escrever, ou não precisamos conhecer absolutamente nada daquilo sobre o qual vamos escrever. Então, se é uma resenha crítica e você vai criticar, você tem que ter respaldo para falar sobre aquilo. Você tem que conhecer, estar por dentro do produto ou do serviço para você poder apontar os pontos positivos ou negativos. Se você não conhecer, como é que você vai resenhar para alguém, né? Como é que você vai falar de algo que você não tem capacidade? Então, seria aí a primeira alternativa. Precisamos conhecer muito bem aquilo sobre o qual vamos escrever, porque você precisa saber, né, o que colocar de importante para as outras pessoas. Então, seria a primeira alternativa. 3. O texto de resenha crítica deve ser escrito sempre em versos e estrofes. A gente já eliminaria essa, porque versos e estrofes são poemas, né? Em tópicos, ou seja, em sequência, né? Em pequenos tópicos. Também não. Seria, então, em frases e parágrafos, que foram os dois textos que a gente leu, né? 4. Um texto de resenha crítica deve ter título. Sim. Primeiro que você precisa saber de que produto ou serviço você vai resenhar. A pessoa que lê, o leitor, ele precisa saber do que se trata aquele texto. Então, tem que ter um título. Então, seria assim. Podemos escrever uma resenha crítica sobre várias coisas, dentre elas, então você poderia listar aí, brinquedos, que foi o exemplo do que a gente leu, né? Livros, revistas, gibis, filmes, desenhos, peças de teatros, jogos, games, etc. São inúmeras coisas que você pode resenhar, fazer uma resenha crítica, né? Para que outras pessoas possam utilizar ou não, né, daquele produto ou daquele serviço. Então, seria esses que eu acabei de listar: brinquedos, livros, revistas, gibis, filmes, desenhos, peças de teatro, jogos, games e etc. E muitos mais, né? Agora, a questão 6. Essa questão, muita gente ficou na dúvida, né? Que dizia assim: com base no que você observou nos textos 1 e 2, que foram os textos que a gente leu, né? Na aula anterior. Letra A. Quais são as partes que compõem uma resenha crítica? São justamente aquelas que na atividade vocês tiveram que sublinhar dentro do texto. São as partes que tem que ter nesse gênero textual. Então, a primeira seria a apresentação, a descrição daquilo que você vai resenhar. Então, por exemplo, se você vai resenhar um brinquedo, então você apresentar o brinquedo, descrever como ele é. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, né? A segunda parte que compõe a resenha crítica é a avaliação ou opinião. É você listar os pontos positivos e negativos. Na resenha crítica tem que ter isso. E a última, que é a terceira, é a recomendação ou não. Então, após a sua vivência com aquele produto, com aquele serviço, após você apresentar, você vai opinar, né? Pontos positivos ou negativos, e a partir dessa experiência, você pode recomendar para outras pessoas
ou não, dependendo se a sua experiência foi boa ou ruim com aquele produto ou com aquele serviço. Então, seria essas três, né? Essas três partes. Apresentação barra descrição, que é a número 1. 2, avaliação barra opinião, pontos positivos e negativos. E a 3, a recomendação ou não, né? B, essas partes precisam seguir uma ordem rígida de apresentação no texto, ou seja, elas têm que aparecer sempre no mesmo lugar no texto? Lógico que não. Nós vimos em um texto que essas partes elas apresentam em lugares diferentes dentro do texto, né? Não precisa estar sempre ou no começo ou no meio ou no fim, pode aparecer em qualquer momento da resenha crítica. Então, seria não. 7. Em um texto de resenha crítica, a linguagem ela deve ser clara, objetiva, de fácil entendimento, confusa, incerta e difícil de entendimento. Isso aqui era lógico, né, minha gente? Todo texto, inclusive, tem que ser claro e objetivo, para que quem leia compreenda. Então, seria aí a primeira alternativa. Clara, objetiva e de fácil entendimento. Pronto. Então, até aqui, nós estudamos as partes que compõem, né, uma resenha crítica, que é um gênero textual. E agora, nós vamos para a parte prática. Você já descobriu, já aprendeu a estrutura de um texto resenha crítica. O que é que tem, qual a função, né? Qual a finalidade desse gênero textual, para que é que ele é feito e as partes que o compõem. Então, agora nós vamos para a produção de texto. Vocês agora vão produzir uma resenha crítica. Aqui na questão, minha gente, ele diz que você não vai fazer sozinho essa produção de texto, vai fazer em dupla, né? Porém, como nós estamos em aula remota, vamos fazer de forma individual. Então, eu vou explicar aqui o passo a passo, né? O primeiro passo já foi feito, que é você saber como se escreve uma resenha crítica, quais são as partes que compõem uma resenha crítica. Aí, agora, nós vamos para o passo a passo, começando do passo 1, que é o planejamento. Antes de tudo, a gente precisa planejar. Aí, diz assim, o primeiro passo será o planejamento do texto. Pensando nas possibilidades para a elaboração de uma resenha crítica, troque ideias com seus colegas e juntos escolham um dos itens apresentados a seguir, assinalando um X nos parênteses. Se precisar tirar alguma dúvida, converse com a professora. Eu e meu colega, escreva aqui o nome do seu colega. No caso, você vai escrever só o seu, porque você vai fazer individual, né? Decidimos produzir uma resenha crítica sobre. Aí aqui a gente tem as possibilidades que você vai escolher uma. Pode ser a resenha crítica de um brinquedo, pode ser de um livro que você já leu, pode ser de uma revista, de um gibi, ou de um desenho animado, de uma peça de teatro que você tenha assistido, de um jogo ou de um game. Então, você vai resenhar sobre algum desses aqui que você vai escolher, vai marcar um X. Lembrando que só é um. Você vai escolher um dentre esses. Se você não quiser fazer de nenhum desses, quiser fazer de outro, por exemplo, aqui não tem gibi, mas se você quiser fazer de um gibi, aí você bota aqui, ó, na frente dessa linha, o nome, né, do gibi. Porque aqui tem, ó, outro, né, uma. Aí você coloca um ou uma. Aí agora, no outro pontinho tem assim, o nome do ou da, mencionar o tipo de objeto que vocês escolherem. Aí você vai botar o nome, se você escolher um brinquedo, você vai colocar o nome do brinquedo. Se você escolher um jogo, um game, vai botar o nome do game, aqui nessa linha. Aí, agora que você e seu colega já decidiram que irão resenhar, ou seja, agora que você escolheu que vai resenhar, lembre-se de conferir na seção, na ponta da língua, as características básicas de uma resenha, que é essa atividade que eu acabei de corrigir com vocês. Aqui fala de todas as características que uma resenha crítica tem que ter. A estrutura do texto, as partes que compõem esse tipo de texto. Então, tudo isso você tem que lembrar para você fazer o seu texto, né? Produzir o seu texto. Então, essa parte, né? A parte 1 foi a parte do planejamento. Você vai organizar as ideias na sua cabeça. Na página seguinte, aí agora nós temos a prática, que é escrevendo, né? Número 2. Agora é hora de escreverem o texto em seus cadernos. Bom trabalho. Então, vocês vão fazer no caderno de português.
3 é avaliando. Então, essa parte aqui é a minha parte, né? Porque eles sempre colocam aqui nessa parte de avaliando para você trocar com um colega, para ele corrigir o seu e você corrigir o dele, para ver se você seguiu toda a estrutura do texto, todas as partes do texto. Mas aqui quem vai fazer essa parte sou eu, a parte de avaliar, tá certo? Aí aqui diz assim: depois que as duplas terminaram a avaliação, ou seja, depois que eu vou avaliar, né? Que vocês vão mandar para mim a foto e eu vou avaliar se tá dentro do que foi pedido, será hora de seguir para a próxima etapa, que é a reescrita. Aí você vai colocar aí, tem título? Se o seu trabalho tem título, você vai marcar que sim. Ele foi escrito em frases e parágrafos, se sim ou se não. Tem uma linguagem clara e objetiva, aí você vai marcar sim ou não. E assim por diante, você vai marcar todas esses requisitos aqui, se na sua produção de texto teve. E abaixo você vai fazer um comentário, o que você achou desse trabalho, né? Se você achou difícil, se você gostaria de fazer de outra coisa, você vai fazer um breve comentário aí no material e vai assinar. Aqui tem tracinho e tracinho, porque no caso aqui seria em dupla, mas como é só o seu, vai fazer sozinho, bota só o seu aí. Pronto, aí o 4 a gente não vai fazer porque era se a gente tivesse trocado, vocês tivessem trocado com outra dupla para cada um corrigir, né? Mas como essa parte a gente não vai fazer, vocês fazem só até essa tabela aqui marcando sim ou não, tá certo? Na página seguinte, nós temos aí literatura, que é uma sugestão de livro para vocês lerem, né? De Cristina Porto, e é Serafina em Mãe, corre aqui. Esse livro é de São Paulo, é editora Ática, 2014. O momento de transição da infância para a adolescência traz muitas mudanças, não apenas físicas, mas também psicológicas. Além disso, é uma fase da vida que também pode trazer alguns conflitos. É o que a autora Cristina Porto mostra por meio da personagem Serafina, que também vive os conflitos da pré-adolescência. A descoberta de um novo jeito de ser, um novo visual e até um garoto encantado por ela. Embarque nessa história e descubra tudo o que irá acontecer. Então, aqui fala, né, da temática que a gente está abordando nesse capítulo, que são as mudanças, né, na fase da infância. Aí, abaixo, nós temos aí a seção Divirta-se. Nós temos aí uma tirinha, que vocês vão fazer a leitura, e diz assim: leia o quadrinho e converse com a professora e os colegas. Como o humor é produzido no quadrinho? Então, isso aqui você vai responder no seu caderno, né? Você coloca atividade, divirta-se, página 51, e responde. Então, como o humor é produzido nesse quadrinho? Lembrando que o humor é o que nos faz alegres, né? O que torna o texto engraçado, alegre. Então, o que é que fez deixar esse texto engraçado? Essa tirinha engraçada? Qual é como o humor, essa graça apareceu aqui nesse texto? Você concorda com a conclusão de que crescer não é dever, mas favor a ninguém? Que crescer é não dever mais favor a ninguém, ou seja, quando você crescer, você não deve mais favor a ninguém. Você concorda com isso e vai dizer por quê? Se sim ou não e por quê, né? E temos também, minha gente, a atividade complementar, que a gente vai concluir, né, esse capítulo. Vocês vão começar aí fazendo a leitura da atividade complementar do texto O Filho do Meio. É um texto que vai da página 52 e 53, né? Vão fazer a leitura atenciosa e vão responder as questões de 1 a 10 relacionada ao texto que vocês leram, né? O Irmão do Meio. Não precisa explicar questão por questão, porque aqui é uma questão de interpretação e também tem gramática, que são frases interrogativas diretas e indiretas que a gente estudou, né? Acho que tem também pronome, interrogativo, tudo que a gente estudou. E depois, vocês vão fazer a atividade aí. Vamos relembrar, que também é relacionada aos conteúdos que a gente viu neste capítulo. Aí vai envolver aí a escrita de trás, com S, traz com Z, atrás, né? Os pronomes interrogativos, que foi o que a gente estudou. A resenha crítica, que é o gênero textual que a gente estudou nesse capítulo. E na próxima aula, né, nós fazemos a correção,
tá certo? Na próxima segunda-feira. Então, vocês têm aí uma semana para realizar essas atividades, né? Fazer a produção textual, que é a resenha crítica, no caderno. E também realizar essa atividade Divirta-se e a complementar e a Vamos Relembrar. Eu sei que é muita coisa, mas se vocês se organizarem, dá tempo, né? Porque nós precisamos correr contra o tempo para que a gente termine logo esse material. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato com tia no particular, né, no privado, que te ajuda vocês, tá certo? Qualquer dúvida em alguma questão te ajuda. E na próxima aula, a gente faz a correção tanto da sessão Divirta-se, quanto da Vamos Relembrar e da atividade complementar. Então, minha gente, por hoje vai ser isso, né, em língua portuguesa. Vocês vão ficar com a responsabilidade de fazer estas atividades, me enviar, né, as fotos das atividades realizadas até quinta-feira, né, porque, aliás, até sexta, porque na segunda a gente já vai fazer o vídeo de correção e dar sequência no material, né, no módulo. Então, por hoje é só. Bom estudo a todos e ressaltando, né, qualquer dúvida, entre em contato com tia. Então, tchau e até a próxima aula.